Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Hoje, segunda-feira, 3 de junho de 2024, e o nosso devocional está no capítulo 15 de Romanos. O Paulo está começando as suas despedidas, mas antes ele vai lembrar mais uma vez que nós, que somos fortes, ele que se coloca dentre esses, devem suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a si mesmos. Não agradar a nós mesmos é como ele exatamente escreve no versículo 1. A ideia de Paulo é sempre agradar ao próximo no sentido de edificá-lo. Não é uma questão de agradar para ter paz com todo tipo de religiosidade, com todas as pessoas que vão contra a doutrina. Não é nada disso. O que Paulo está dizendo é que aqueles irmãos que se converteram, mas que ainda são fracos, como ele já tinha dito em algum capítulo anterior acerca da alimentação, acerca de dias, pormenores secundários, nós devemos fazer tudo para edificá-los, mostrá-los na palavra de Deus o que é o correto e fortalecê-los em Cristo. Ele quer que nós estejamos sempre pensando na questão desse uns aos outros. Tanto que ele vai dizer no versículo 7 aqui para nós nos aceitarmos uns aos outros, assim como Cristo nos aceitou, e que nós devemos nos aconselhar uns aos outros, diz ele lá no versículo 14. Ou seja, a questão de uns aos outros, a questão de unidade está sempre no plano e nas palavras de Paulo. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que ele diz para nós aqui nos versículos 5 e no versículo de número 6. Mais abaixo, Paulo vai dizer que ele sempre fez questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, diz o versículo de número 20. Paulo está dizendo que ele prega o evangelho, ele sabe pregar o evangelho, é lhe dada essa incumbência, mas ele não estava interessado em pregar aonde o evangelho já tinha chegado. Para quê? Para que todos pudessem conhecer. E é interessante nós vermos ele dizer aqui que ele não tinha ido até Roma, Paulo não conhecia a cidade de Roma ainda pessoalmente, a igreja de Roma pessoalmente, porque tinha sido impedido de chegar até lá. Por quê? Porque estava edificando e plantando igreja em outros lugares. Mas agora, diz o versículo 23, que não havendo nessas regiões nenhum lugar em que ele precise trabalhar, ele anseia vê-los. É interessante, nós vemos o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que o mundo conhecido por ele ali estava praticamente todo evangelizado, a palavra tinha chegado em todos os lugares. É incrível pensarmos nisso. Em menos de 50 anos de evangelho, a palavra já está sendo levada e trabalhada em vários lugares, e Paulo queria conhecer aqueles irmãos ali em Roma. Não era um lugar onde ele iria plantar a igreja, mas ele estaria ali para estar compartilhando com os irmãos a alegria da salvação. E o plano dele era, quando ele fosse para a Espanha, ele poder fazer isso. Ainda não era o momento, mas ele estava planejando isso. E é interessante que ele vai usar alguns termos ali agora que parecem estranhos a nós. Nossa sociedade egoísta, nossa sociedade fechada, uma sociedade que não gosta de contribuir. Ele vai dizer que vai estar ali em Roma antes de ir para a Espanha. Para quê? Para dar oportunidade aos irmãos de Roma de ajudarem a ele na sua viagem até a Espanha. Diz o versículo de número 24. Ele vai inclusive citar aqui que ele primeiro ia a Jerusalém e estava recolhendo coisas para levar ali para a cidade de Jerusalém, que estava passando por necessidades. A igreja estava passando por necessidades financeiras em Jerusalém, e ele estava arrecadando contribuições para levar. E aí ele vai dizer algo mais interessante ainda no versículo 26, que aqueles irmãos da Acaia e da Macedônia tiveram a alegria de contribuir. Ele diz mais no 27, eles tiveram o prazer nisso, de estarem contribuindo com a igreja. Que nossos corações também sejam corações que estejam prontos a contribuir, prontos a ser generosos com aqueles que precisam, com a igreja que precisa e com os irmãos que precisam. E para isso nós devemos nos unir. E Paulo chama aqueles irmãos a orarem por ele. Ele diz no versículo de número 30, recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam em minha luta, orando a Deus em meu favor. Ele convoca aqueles irmãos a orarem por ele. As lutas em oração são aquelas que Paulo está tendo em mente aqui, e que nós também possamos estar e continuar orando, lutando em oração pelos
Santos. E Paulo, ele encerra esse capítulo, ainda não a carta, ele ainda vai mandar diversas saudações, é o que nós vamos falar no devocional de amanhã, mas ele encerra aqui essa parte dizendo que o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. E essa mesma paz é a que eu desejo para você nesse dia. Que Deus te abençoe e conceda uma semana maravilhosa para nós, em nome de Jesus.